Vamos lá, pessoal, boa noite. Vídeo bem rapidinho aqui, só para a gente falar sobre os indicadores. Como é que funciona? Depois que o enfermeiro, a gente fazendo nossa rotina diária, nós vamos gerar os indicadores, automaticamente. Então, como é que a gente vai visualizar esses indicadores? O RT, o gerente, quem tiver a permissão, vai clicar aqui em Dashboard, vai solicitar a senha, aí vai colocar aqui, né? E ele vai trazer para a página de indicadores. Nessa página de indicadores aqui, ele já vai fazer uma atualização automática dos indicadores, né? Dos números. E vai funcionar como? A gente tem aqui um documento que, se eu imprimir, ele vai sair formatadinho aqui, bonitinho, tá? Eh, tem que dimensionar ele aqui, provavelmente já vai ficar assim para vocês, mas só dando dica, se aparecer grandão, vocês vão dimensionar aqui para ajustar em uma planilha. Aí vai ficar bem bonitinho aqui. Então como é que funciona? Aí ou não precisa imprimir, né, no caso vai salvar em PDF. Dá um Ctrl B, eu acho que é importante F F12, aliás, né, ensinar isso aqui também. Aí vem aqui em PDF, e aí escreve aqui censo XX, mês tal. Vou salvar aqui na área de trabalho, só pra gente ver. E ele vai gerar aqui os indicadores pra gente visualizar, tá? Certo. Então, o que que tem aqui? A gente tem indicadores de permanência, que é o tempo que a pessoa ficou, a procedência de onde ele veio, o total de atendimentos, né, se óbito, transferido, internado, etc. Gêneros, óbitos mais de 24 horas e menos de 24 horas, por isso que tem essa subdivisão aqui. Aqui um local para fazer a análise dos indicadores. E aqui a gente tem os locais de transferência, para onde foi transferido e o tipo de transferência. Se tivesse externa, apareceria mais um gráfico bem aqui. E aqui escreveria mais uma análise dos indicadores. Só escrever aqui que dá certo. Aí, como é um dashboard dinâmico, né? Eu vou controlar por aqui, ó, controles e referências. Eu tenho poucos lançamentos, eu tenho só 3 BPAs, mas eu fiz questão de trazer um para a gente ver aqui, o ano 2025 e 2026, tá? Esses controles, eles são baseados na data de admissão. Então, eu vou escolher o mês que eu quero, os meses como só aparece dezembro aqui em 2025 e janeiro de 2026, porque só tem dados nesses meses, não tem dados em outros meses, senão eles apareceriam aqui, certo? Então, escolhendo aqui o ano 2025, eu só tenho um em dezembro. Se eu clicar em dezembro, se tivesse várias pessoas, ele iria botar todo mundo aqui no cálculo e mostraria as informações, tá? No caso aqui, eu tenho uma pessoa que está internada, que deu entrada em dezembro, e esse é o tempo de permanência. Começa uma pessoa, a média, a máxima e a mínima são as mesmas, né? É até bom para a gente ver que está funcionando certinho. Senão teriam números diferentes um do outro aqui. A procedência veio do ambulatório 2, sexo masculino, como não é óbvio, esse gráfico não aparece, né? Não foi transferido, então aqui também não aparece, tá? E se eu vier aqui nesse símbolozinho bem aqui, eu vou limpar, ó. E aí eu zero todo mundo e coloco todo mundo num bolo só. Tanto dezembro como janeiro. Mas agora eu quero filtrar só de janeiro, de 2026, desculpa, que é janeiro, né? Então já vem marcado aqui, e aqui mostra que em janeiro os meus indicadores de permanência foi uma máxima de 3, a média de 2, a mínima de 1, total de atendimentos foram 2, óbitos foram 1, transferidos foram 1. 1 veio do ambulatório 1, veio do ambulatório 2, sexo feminino 2, 1 foi óbito em menos de 24 horas. Faço análise dos indicadores. Aí o local de transferência, eh, foi total de uma transferência para onde? Para o anexo, e foi uma transferência interna. Se tivesse externa, apareceria aqui um outro gráfico, como não é o caso. E aqui
eu faço análise dos indicadores. Vamos ver aqui no censo rapidinho se as informações batem. Tá, aqui são as 3 pessoas que eu tenho no censo, e aqui eu tenho, eh, aqui que deram entrada em janeiro, eu tenho esses 2 e olha, a máxima 3, a mínima 1, assim como aparece aqui, máxima 3, mínima 1, fez a média, deu 2, certo? E um óbito, tive um óbito em menos de 24 horas. Se a gente for consultar aqui no censo, a gente vai ver que ele entrou dia primeiro e a atualização dele foi ainda dia primeiro, ou seja, em menos de 24 horas houve o óbito, certo? Então ele calculou direitinho, assim como também o tempo de permanência, né? De 3 para 6, 3 com 1 em 1 vai contar um, né, que é a nossa regrazinha lá. Já conta o D1, no dia que ele entra. E aqui também, né, 28/12, dia 5/1 foi a atualização, 8 dias o total. E aí, é basicamente isso. Você vai escolher o mês aqui, o ano aqui que você quer, que ele vai gerar os indicadores para você. Aí, então, é só salvar e mandar pro gerente. Se eu clicar aqui em menu, ele vai me trazer de volta para cá pro sistema, certo? Então é basicamente isso, vídeo bem curto, bem rapidinho. A gente tem uma gama de indicadores que a gente pode trabalhar, então pensem aí se a gente precisa de algum outro indicador que não está aqui no no nosso hall de indicadores. E se a gente precisar adaptar algum cálculo ou se tiver alguma inconsistência, entre em contato com a gente que a gente vai atualizar os indicadores, certo? A gente poderia fazer isso aqui em VBA também, mas eu achei melhor, por enquanto, fazer pelo próprio Excel, tá? Então é isso, pessoal. Valeu. Se gostou, dá o like aí. Boa noite. Tamo junto.